Pessoal, amanhã, 3 jogos de cariocas hoje, né? Flamengo, Botafogo, Fluminense, mas amanhã o Vasco entra em campo contra o CSA em São Januário. Bom lembrar que o primeiro jogo em Maceió foi 0-0, né? O assunto do Vasco hoje não é futebol, não é campo, lamentavelmente, é um assunto policial. Polícia do Rio de Janeiro investigando uma denúncia que recebeu de um plano para sequestrar o presidente Pedrinho. Incrível isso. Fábio Jupa está em São Januário para contar melhor para a gente. Não surpreende casos de violência no futebol, mas essa aí é novidade, hein, Fábio Jupa? A que ponto estamos chegando, né? Oi, Escobar, é isso. Boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Denúncias recebidas pela Delegacia Antissequestro da Polícia Civil desses planos de sequestro do Pedrinho. Segundo essas denúncias, o Pedrinho seria sequestrado essa semana à tarde, quando deixasse aqui o clube nas imediações de São Januário. O objetivo dos criminosos seria extorquir o dirigente, pedir que ele fizesse transferências via Pix. A investigação está em curso, ninguém foi detido ainda, ninguém foi preso. Pedrinho foi informado ontem dessas denúncias pela Polícia Civil, que recomendou a ele que reforçasse a segurança. Em contato com o GE. Globo, Pedrinho disse que é inaceitável o que está acontecendo, que as pessoas estão passando dos limites, mas que ele confia nas autoridades e espera a punição dos responsáveis. No final do ano passado, Pedrinho já tinha sido vítima, tinha recebido uma ameaça anônima de morte e no mês passado ele teve o endereço residencial dele divulgado por um influencer. O Vasco foi procurado e disse que está colaborando integralmente com as investigações da Delegacia Antissequestro. Escobar. Eu mando um abraço e me solidarizo aqui com o Pedrinho. Caramba, passando realmente todos os limites. Jupa, vamos lá. Clima de tensão amanhã. Fernando Diniz tem desfalque. Conta pra gente como é que deve jogar o Vasco amanhã, cara. Pressão, Escobar, dentro de campo. Fernando Diniz tem um desfalque. O João Vitor foi expulso no segundo tempo do empate lá em Maceió. O Lucas Freitas entrou. O João Vitor vai cumprir suspensão. E o Lucas Freitas deve ser o substituto, formar a zaga com o Maurício Lemos amanhã aqui em São Januário. Mas o Fernando Diniz também tem reforços. O goleiro Léo Jardim e o lateral Paulo Henrique. Eles cumpriram suspensão na derrota de sábado lá em São José do Rio Preto para o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Estão à disposição do Fernando Diniz. Como houve empate em 0-0 lá no Rei Pelé, qualquer vitória simples classifica o Vasco para as quartas de final. Agora, o Vasco vai entrar em campo muito pressionado. Escobar ainda não venceu depois da Copa do Mundo de Clubes, são 7 jogos sem vitória. Nesse período, entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, é o atual 17º colocado e foi eliminado da Copa Sul-Americana. Pelo menos deve ter o apoio da torcida, expectativa de grande público aqui amanhã contra o CSA, Escobar. Tomara que vire essa chave logo. Valeu, Fábio Jupa, um abração pra você. Vai, Pedrosa. Chegou a hora dele. Alex, por favor. Pode fazer uma água pro Pedrosa. Obrigado, tá, Alex? Deus te abençoe. Obrigado. A boa notícia é que o João Vitor tá suspenso. Olha só o que ele falou, velho. É só assim que ele sai do time. Você escutou o que ele disse? Semana passada ele falou que o João Vitor era o Judas da seleção, lembra disso? Vai. Explica esse Léo negócio Jardim, direito. Paulo Henrique, Lemos, Lucas Freitas, Piton, Hugo Moura, Tietê, Ryan, Coutinho, Nuno. Aí vai respirando. Verrete. Pode ser que o David jogue na vaga do Nuno, que está desgastado, mas a princípio é isso. Jogar O dentro... Nuno é bom jogador, mas ele tem muito essa bom. questão desse controle porque, que assim, tem que ser o feito Nuno, na minutagem, o Nuno, né? Ele teve a temporada dele no ano passado, ele veio da temporada europeia, ou seja, ele continuou jogando, não teve descanso, não teve férias. Aí ele teve 10 dias de descanso agora na Copa do Mundo, mas o Vasco treinou 20 dias. Então, assim... A questão para mim do Nuno ele está se adaptando ainda ao calendário do futebol brasileiro. No Casa Pia, lá de Portugal, que era o time que ele jogava, e no Vizela também, que era o time que ele jogava anteriormente, os caras jogam 30, 40, 50 jogos no máximo. Aqui no Campeonato Brasileiro, esquece, o cara vai jogar 60, 70. Então ele, para mim, está se adaptando à intensidade do futebol brasileiro. É um jogador que, hoje, ele consegue desempenhar 60, 70 minutos. Mas aí é um problema do Vasco. O Vasco tem que ter banco para poder substituir o jogador. Porque é natural, ele entrega o que ele pode, ele se dedica, então a gente tem que ver isso aí. Mas vou ser sincero, Fernanda, com todo respeito. Vai ser um fracasso imenso e que só vai assinar todo o fracasso que o Vasco tiver na temporada se o Vasco não conseguir se classificar dentro de São Januário com ingressos esgotados diante do CSA. Eu espero que realmente isso não aconteça, porque aí o fundo do poço, que não parece ter fundo, vai ter chegado. Não vai chegar, você vai classificar. Você pode beber sua água tranquilo, você bebe esse copinho, bebe mais 2 litros, tá?
Melhor pedir pra ele Aí beber o 3. fundo do poço é o recomeço de muita gente. É verdade. Antes de mais nada, o Vasco recusou a contratação do zagueiro português Domingos Duarte, de 30 anos, atualmente no Retafe, da Espanha. O jogador foi oferecido ao clube nos últimos dias, mas a comissão técnica não demonstrou interesse. Domingos Duarte tem 1,92 m de altura e é conhecido por sua força no jogo aéreo. Com passagens por clubes como Sporting, Deportivo La Coruña, Granada e Retafe, o defensor também soma convocações pela seleção portuguesa. A oferta pelo zagueiro foi analisada, mas acabou descartada. A comissão técnica, comandada por Fernando Diniz, entendeu que o jogador não se encaixa no perfil buscado para reforçar o sistema defensivo cruzmaltino. Quais as características de zagueiro que o Vasco quer? O Vasco busca um zagueiro com mais mobilidade e capacidade de iniciar jogadas desde a defesa. A prioridade é por nomes que atendam às exigências táticas do treinador e que possam se adaptar rapidamente ao elenco. Domingos Duarte esteve na mira do Flamengo em janelas anteriores, mas as tratativas não avançaram. O atleta, com longa trajetória no futebol europeu, segue vinculado ao Retafe, da primeira divisão da Espanha. Com a janela de transferências em andamento, o Vasco segue atento ao mercado. A diretoria trabalha com cautela para reforçar o elenco sem comprometer o planejamento financeiro do clube para a temporada. Atualmente, o Vasco ocupa a 17ª colocado na Série A do Brasileirão, somando apenas 15 pontos em 16 jogos. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O zagueiro português, Domingos Duarte, seria um bom reforço para o Gigante da Colina? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Vasco. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Gigante da Colina.